Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura literário-sociológica ou literário-filosófica aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês fragmentos do Manifesto contra o Trabalho, o Manifest gegen die Arbeit, do grupo Crisis e também do ensaísta e marxista heterodoxo alemão Robert Kurz, um manifesto publicado em 1999 que retoma o espírito crítico do Manifesto Comunista, mas que também é herético com relação ao movimento marxista tradicional. Um belíssimo texto que eu vou ler para vocês agora em alguns fragmentos. Vamos lá, gente! Manifesto contra o Trabalho, do grupo Crisis / Robert Kurz. Um cadáver domina a sociedade. O cadáver do trabalho. Todos os poderes ao redor do globo uniram-se para a defesa deste domínio. O Papa e o Banco Mundial. Tony Blair e Jörg Haider. Sindicatos e empresários. Ecologistas alemães e socialistas franceses. Todos eles só conhecem um lema: trabalho, trabalho, trabalho. Os que ainda não desaprenderam a pensar reconhecem facilmente que essa postura é infundada, pois a sociedade dominada pelo trabalho não passa por uma simples crise passageira, mas alcançou seu limite absoluto. A produção de riqueza desvincula-se cada vez mais, na sequência da revolução microeletrônica, do uso de força de trabalho humano, numa escala que há poucas décadas só poderia ser imaginada como ficção científica. Ninguém poderá afirmar seriamente que esse processo pode ser freado ou até mesmo invertido. A venda da mercadoria força de trabalho será no século XXI tão promissora quanto a venda de carruagens de correio no século XX. Quem nessa sociedade não consegue vender sua força de trabalho é considerado supérfluo e é jogado no aterro sanitário social. Quem não trabalha não deve comer. Esse fundamento cínico vale ainda hoje, e agora mais do que nunca, exatamente porque se tornou desesperançosamente obsoleto. É um absurdo. A sociedade nunca foi tanto sociedade do trabalho como nessa época em que o trabalho se faz supérfluo. Exatamente na sua fase terminal, o trabalho revela claramente seu poder totalitário, que não tolera outro Deus ao seu lado. Até nos povos do cotidiano e nos íntimos da psique, o trabalho determina o pensar e o agir. Não se poupa nenhum esforço para prorrogar artificialmente a vida do Deus trabalho. O grito paranoico por emprego justifica até mesmo acelerar a destruição dos fundamentos naturais, já há muito tempo reconhecida. Os últimos impedimentos para a comercialização generalizada de todas as relações sociais podem ser eliminados sem crítica, quando é colocada em perspectiva a criação de alguns poucos e miseráveis postos de trabalho. E a frase seria melhor ter qualquer trabalho do que nenhum, tornou-se a profissão de fé exigida de modo geral. Quanto mais fica claro que a sociedade do trabalho chegou a seu fim definitivo, tanto mais violentamente esse fim é reprimido na consciência da opinião pública. Os métodos dessa repressão psicológica, mesmo sendo muito diferentes, têm um denominador comum: o fato mundial de o trabalho ter demonstrado seu fim em si mesmo irracional, que se tornou obsoleto.
Esse fato vem redefinindo-se com obstinação em um sistema maníaco de fracasso pessoal ou coletivo, tanto de indivíduos quanto de empresas ou localidades. A barreira objetiva ao trabalho deve aparecer como um problema subjetivo daqueles que caíram fora do sistema. Para uns, o desemprego é produto de exigências exageradas, falta de disponibilidade, aplicação e flexibilidade dos desempregados, enquanto outros acusam os seus executivos e políticos de incapacidade, corrupção, ganância ou traição do interesse local. Mas enfim, todos concordam com o ex-presidente alemão Roman Herzog. Precisa-se de uma sacudidela, como se o problema fosse semelhante ao de motivação de um time de futebol ou de uma seita política. Todos têm, de alguma maneira, que mandar brasa, mesmo que brasa não haja mais. E todos têm, de alguma maneira, que pôr mãos à obra com todo vigor, mesmo que não haja nenhuma obra a ser feita, ou somente obras sem sentido. As entrelinhas dessa mensagem infeliz deixam muito claro: quem, apesar disso, não desfruta da misericórdia do Deus Trabalho, é por si mesmo culpado e pode ser excluído, ou até mesmo descartado com boa consciência. A mesma lei do sacrifício humano vale em escala mundial. Um país após o outro é triturado sob as rodas do totalitarismo econômico, o que comprova sempre a mesma coisa: não atendeu às assim chamadas leis do mercado. Quem não se adapta incondicionalmente ao percurso cego da concorrência total, não levando em consideração qualquer perda, é penalizado pela lógica da rentabilidade. Os portadores de esperança de hoje são o ferro velho econômico de amanhã. Os psicóticos econômicos dominantes não se deixam perturbar em suas explicações bizarras do mundo. Aproximadamente 3/4 da população mundial já foram declarados como lixo social. Olha a tragédia, gente. E olha, esse manifesto foi escrito em 99. Pensemos aí no agravamento dessa crise depois de 2008, a crise mundial do capitalismo. Uma localidade após a outra cai no abismo. Depois dos desastrosos países em desenvolvimento do hemisfério sul, e após o Departamento do Capitalismo de Estado da Sociedade Mundial de Trabalho no leste, também os discípulos exemplares da economia de mercado no sudeste asiático desapareceram no orco do colapso. Também na Europa se espalha há muito tempo o pânico social. Os cavaleiros da triste figura da política e do gerenciamento continuam em sua cruzada ainda mais ferrenha em nome do Deus Trabalho. Uma sociedade centralizada na abstrata irracionalidade do trabalho desenvolve obrigatoriamente a tendência ao apartheid social, quando o êxito da venda da mercadoria à força de trabalho deixa de ser a regra e passa a ser a exceção. Todas as facções do campo de trabalho, trespassando todos os partidos, já aceitaram dissimuladamente essa lógica e ainda a reforçam. Eles não brigam mais sobre se cada vez mais pessoas são empurradas para o abismo e excluídas da participação social, mas apenas sobre como impor a seleção. A facção neoliberal deixa confiantemente o negócio sujo e social darwinista na mão invisível do mercado. Nesse sentido, estão sendo desmontadas as redes socioestatais para marginalizar, de preferência sem ruído, todos aqueles que não conseguem se manter na concorrência. Só são reconhecidos como seres humanos os que pertencem à irmandade dos ganhadores globais com seus sorrisos cínicos. Todos os recursos do planeta são usurpados sem hesitação para a máquina capitalista do fim em si mesmo. Se esses recursos não são mobilizados de uma maneira rentável, eles ficam em pousio, mesmo quando, ao lado, grandes populações morrem de fome. O incômodo
do lixo humano, nessa expressão tétrica forjada pelo capitalismo, fica sob a competência da polícia, das seitas religiosas de salvação, da máfia e dos sopões para os pobres, a tragédia que o nosso Brasil conhece tão bem, em cada vez mais partes e partes do mundo. Nos Estados Unidos e na maioria dos países da Europa Central, já existem mais pessoas na prisão do que na média das ditaduras militares. Na América Latina, são assassinadas diariamente mais crianças de rua e outros pobres pelo esquadrão de morte da economia de mercado do que oposicionistas nos tempos da pior repressão política. Aos excluídos só resta uma função social, a de ser um exemplo aterrorizante. O destino deles deve incentivar a todos os que ainda fazem parte da corrida de peregrinação a Jerusalém da sociedade do trabalho na luta pelos últimos lugares. Este exemplo deve ainda incitar as massas de perdedores a manterem-se em movimento apressado, para que não tenham a ideia de se revoltarem contra as vergonhosas imposições. Mas, mesmo pagando o preço da autorresignação, o admirável mundo novo da economia de mercado totalitária deixou para a maioria das pessoas apenas um lugar, como homens submersos numa economia submersa. Submissos aos ganhadores bem remunerados da globalização, eles têm de ganhar sua vida como trabalhadores ultrabaratos e escravos democratas na sociedade de prestação de serviços. Os novos pobres que trabalham têm o direito de engraxar o sapato dos businessmen da sociedade do trabalho ou de lhes vender hambúrguer contaminado, ou então de vigiar o seu shopping center. Quem deixou seu cérebro na chapeleira da entrada até pode sonhar com uma ascensão ao posto de milionário prestador de serviço. Nos países anglo-saxões, este mundo de horror já é realidade para milhões. No terceiro mundo e na Europa do Leste, nem se fala. E o continente do euro mostra-se decidido a superar rapidamente esse atraso. As gazetas econômicas não fazem mais nenhum segredo sobre como imaginam o futuro ideal do trabalho. As crianças do terceiro mundo, que limpam os para-brisas dos automóveis nos cruzamentos poluídos, são um modelo brilhante da iniciativa privada, que deveria servir de exemplo para os desempregados do deserto europeu da prestação de serviço. O modelo para o futuro é o indivíduo como empresário de sua força de trabalho e de sua previdência social. Escreve a Comissão para o Futuro dos Estados Livres da Baviera e da Saxônia. E ainda, a demanda por serviços pessoais simples é tanto maior quanto menos custam, isto é, quanto menos ganham os prestadores de serviço. No mundo em que ainda existisse autoestima humana, uma frase desse tipo deveria provocar uma revolta social. Porém, no mundo de animais de trabalho domesticados, ela apenas provoca um resignado balançar de cabeça. Pessoal, esses foram trechos formidáveis e sumamente distópicos de uma análise radicalmente crítica da sociedade de mercado contemporânea, tendências radicalizadas desde a última crise do capitalismo e desde a agudização da revolução microeletrônica, com a incorporação da inteligência artificial, do Manifesto contra o Trabalho, texto formidável composto pelo grupo Crisis e pelo teórico social alemão Robert Kurz. Se vocês gostaram de mais essa leitura literário-filosófica, literário-sociológica aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas leituras literário-filosóficas, literário-sociológicas, das minhas aulas ao vivo, das minhas resenhas de filmes e das minhas resenhas de livros, considere a possibilidade de, segundo sua possibilidade financeira, apoiar
esse projeto de universidade aberta no YouTube, que é o meu canal. Tá bom, gente? Então, um grande abraço a todas e a todos vocês e até a próxima leitura de Vassoler, pessoal. Tchau, tchau, gente!